Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós estaremos apresentando uma obra de extrema relevância para a literatura cristã, né? Para todos aqueles que desejam, né, um bom material, um material de história da igreja, que frisa pontos interessantes na história do cristianismo. Então queremos apresentar nessa noite esse livro, né? Mas antes de fazer a apresentação desse livro, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixe nos comentários se você gostou, né? Sempre que puder, compartilhe com outras pessoas, né, os nossos vídeos. Sendo assim, poderá estar ajudando outras pessoas na sua trajetória cristã. Então, no nosso vídeo de hoje, nós iremos apresentar essa obra, né, que é de extrema relevância para nós. São obras que muito nos surpreendem, apesar de não ser obras tão exaustivas, mas obras, né, que, que não é muito volumosa, mas que, porém, muito nos surpreende nas suas abordagens, naquilo que lhe é tratado, na sua proposta, né, literária. Muito atende às nossas necessidades, dentro do campo das nossas pesquisas, das nossas, né, do nosso aprofundar nas escrituras. Então, o livro que eu quero apresentar hoje é um livro de história da igreja. Espero que você goste, espero que você, né, atenda a nossa indicação e seja aí uma pessoa, né, abençoada com material dessa natureza, né? E que você possa, se assim você gostar, fazer uma boa aquisição desse material. É um material de baixo custo e muito vale a pena o investimento. Então, o livro de hoje que nós iremos apresentar é este livro, né, História da Igreja. Olha que beleza! História da Igreja, vou aproximar bem para que você veja. História da Igreja, né, da Igreja Cristã. Não é um livro grosso, veja, mas é um livro de um conteúdo maravilhoso, extraordinário. Veja aqui, né, capa brochura, olha que maravilha. O seu autor é Gesser Lima, né, um autor também conceituado no âmbito da teologia, né, e de história do cristianismo. Aqui atrás tem um comentário sobre o autor, né? Vou estar lendo aqui esse comentário. Primeiro ler o comentário inicial aqui que fala sobre a obra. Diz assim o comentário: abrange vários séculos a saga extraordinária da igreja e é um estudo que contrasta martírio com a paz, corrupção com santidade. A história da igreja cristã revela o valor fascinante de povos, lugares, culturas e eventos desde os primeiros dias da igreja até hoje. Entre vários assuntos você conhecerá mais sobre, primeiro, né, primeiro ponto, a ordem espiritual que iluminou a igreja primitiva, as perseguições sobre o comando de Nero e de outros imperadores romanos, a ascensão do poder papal na Idade Média, os heróis da Reforma, Martinho Lutero, João Calvino e outros, os líderes da Igreja moderna, como Jonathan Edwards e John Wesley. A obra traz em cada subdivisão um esboço e sugestões de estudo e perguntas para revisão no final de cada capítulo, descortinando a riqueza da herança cristã. Você descobrirá como, através dos mais relevantes eventos religiosos mundiais, Cristo continua a chamar e purificar sua noiva, a igreja.
Aqui uma referência sobre o autor, né? Jessé Lima, foi diretor do Instituto Bíblico de Nova York, é um dos fundadores de... Eu não sou bom de inglês ainda, né? Estou estudando, então eu não posso dizer esses detalhes, essas palavras aqui em inglês ainda. Tida como o primeiro ministério de jovens da história da igreja, autor de mais de 30 livros de estudos bíblicos. Então é um belo livro. Eu vou estar abrindo aqui, né, e mostrando aqui um pouco o índice para os irmãos e todos aqueles que irão assistir esse vídeo, que terão a oportunidade. Vou estar mostrando aqui o índice desta obra. Veja que maravilha, né? O índice aí é uma obra excelente, maravilhosa para aqueles que amam o bom estudo da palavra de Deus. Você pode pausar o vídeo, né? O índice não é só isso, o índice aqui é muito grande, aqui outra parte do índice. Eu vejo aí, que beleza, né? Que coisa extraordinária. É um índice grande, é um livro de 300 e poucas páginas, 303 páginas especificamente. É um livro de um conteúdo. Eu vou fazer aqui uma apresentação de algo que eu já li nele. Muito me agradou a proposta desse livro, né? Um livro de um conteúdo muito significativo para nós hoje, né? Para a igreja da atualidade. Eu vou estar aqui lendo alguma coisa que eu já li, que eu achei interessante. Principalmente essa questão aqui sobre os membros da igreja, né? E a subdivisão que existia ali entre os judeus. É um trecho que eu marquei aqui. Os judeus da época divide-se em 3 classes e as 3 estavam representadas na igreja de Jerusalém. A igreja estava dividida, ou seja, os judeus estavam divididos entre hebreus, né? Os judeus grego-helenistas e os prosélitos, aqueles que não eram judeus, mas que se convertiam ao judaísmo, e consequentemente esses irmãos passam a fazer parte da igreja também. Outros pontos também que eu andei marcando aqui nesse livro que eu achei interessante, eu marquei muito aqui nele, eu gostei demais desta obra. Eu posso até virar aqui para que aqueles que irão assistir possam estar contemplando aqui a riqueza de detalhe que esse material traz. Muito profundo, muito significativo para as nossas vidas. Então aqui há muitas coisas que eu marquei que eu achei interessante. Então vale a pena uma boa aquisição desse material. É um material de uma relevância extraordinária para nós. Eu não vou dizer que esse é o melhor material sobre a igreja cristã primitiva, porque existem outros bons materiais no mercado, né? Mas esse material muito me surpreendeu. Não é de grande conteúdo, ou seja, não é um material exaustivo, mas muito me surpreendeu na sua abordagem. Principalmente detalhes sobre a vida da igreja daquele período. Esse eu apresento aqui. Um ponto que não está nas escrituras, mas que a tradição da igreja traz, né? Alguns pontos que a gente não acha no texto revelado, ou seja, nas escrituras ali. Mas aqui há algumas referências. Há espaço de 2 anos, a casa em que Paulo morava, em Roma, funcionava como igreja, uma referência, né? Outra referência, havia a bordo do navio em que viajava criminosos confessos que é levado para Roma, a fim de serem mortos nas lutas de gladiadores. São referências daquele período também, né? A tradição declara que nesse lugar Paulo foi preso e enviado outra vez para Roma, onde foi martirizado no ano 68. Referências
né, extras bíblicas que nos ajudam a entender um pouco a história da igreja ali, daquele período apostólico. Aqui outras referências interessantes que eu marquei também, não quer dizer que a obra do completo não seja interessante, mas alguns pontos me chamou a atenção e eu fui marcando. Um escravo podia ser bispo, informações significativas. O batismo, principalmente por imersão, era o rito de iniciação da igreja em toda parte. Contudo, no ano 120 aparece a menções de costumes de batizar por aspersões, uma referência também sobre o batismo, né, a origem do batismo nos seus primórdios, ou seja, os primórdios da igreja. Somente os membros da igreja eram admitidos nas reuniões em que celebrava a ceia. Essa informação ela procede do Didaquê, que é um documento antigo da igreja, né? Então aqui são muitas boas informações sobre tudo aquilo que ocorreu ali na igreja primitiva. Não vou dizer que a obra aborda todos os pontos, mas traz aqui muitos pontos relevantes para o nosso entendimento hoje, né? Vou compartilhar aqui mais alguns pontos. Olha o que a atitude de um imperador. O imperador desejou pôr uma estátua de Cristo no panteão. Só que os cristãos não aceitaram essa ideia de uma estátua, porque seria colocar Jesus entre os deuses pagãos. Então, de certa forma, os cristãos primitivos não aceitou essa ideia, não viu isso com bons olhos. Outro ponto a ser aqui compartilhado. A adoração ao imperador era considerada prova de lealdade. Nos lugares mais visíveis de cada cidade havia uma estátua do imperador reinante. Então imagine que situação complexa e difícil que os nossos irmãos primitivos se encontrou. Já parou para pensar se no nosso país, em cada cidade tivesse uma estátua do presidente reinante e tivéssemos que ali acender um incenso para o nosso presidente, tivesse que ali cultuar o nosso presidente, que situação nós não ficaríamos? E esses irmãos não se submeteu a isso. Antes, a sua honra, a sua adoração, o seu louvor era para Cristo. Outro ponto aqui, só para a gente encerrar esse vídeo, que eu não quero fazer um vídeo muito grande, o judaísmo era reconhecido pelo governo como religião permitida, apesar de os judeus viverem separados do costume da idolatria, dos costumes idólatras, né? Então a gente encerra aqui, deixa aqui essa obra como indicação. Se você ama as escrituras e o bom entendimento teológico, aqui está um prato cheio para aqueles que desejam aprender mais do Senhor e da sua palavra. Um grande abraço para você, né? Até mais.